Não quero cristão quebrado. A gente vai estar pensando aqui nesse vídeo sobre postura, sobre padrão e sobre exigências. A postura de homem e de mulher, o padrão de homem e de mulher cristão e essa questão das exigências femininas e de mulheres que se dizem cristãs indo nessa direção de exigências semelhantes às exigências do mundo. Então já curte agora, já se inscreva, já ative o sininho, faça essas ações porque elas são muito importantes, a gente precisa muito. Eu quero muito que todos aqui do canal entendam o quanto essa ação que é tão simples, é tão importante para nós. Vai lá, curte, se inscreva, ative o sininho. A Bíblia tem padrões. O cristianismo tem padrões, que não são os padrões estabelecidos pelo mundo e nem pelo feminismo. Acompanhe aqui comigo o vídeo dessa moça, porque eu uso os vídeos como modelo para aquilo que a gente vai discutir, que a gente vai falar. Eu não faço react de vídeo aqui, mas a gente aproveita o que as pessoas estão falando e reflete, analisa e questiona em cima do que as pessoas dizem. E eu ando desesperada, preocupada com o meu cabelo, porque é um tanto de mulher criticando, então esquece o meu cabelo, esquece a minha aparência, porque eu não vou ficar desesperada fazendo escova atrás de salão todas as vezes que eu tiver que gravar um vídeo, gastar 2 horas com o cabelo para gravar um vídeo de 10 minutos, tá? Então, esquece essa questão aí e vamos para o mais importante, para o que verdadeiramente importa. Presta atenção no que vai ser falado aqui nesse vídeo. O cara se diz cristão, homem de valor. Me chamou para sair. Sugeri o Coco Bambu, restaurante Coco Bambu. Ele disse que não poderia pagar. Dispensei. Como o liso pode ser o provedor que a Bíblia manda? Olha bem. A Bíblia manda. O que a Bíblia manda? Dispensei porque ele era um liso, né? Homem cristão liso. Olha a mentalidade dessas meninas, tá? Um rapaz de 20 anos, porque essa é a idade que nós cremos, né? Não tem uma idade estabelecida pela Bíblia para você se casar. Mas a idade certa, que a gente sabe que tudo tem um tempo, é essa idade aí. E um rapazinho de 20 anos, o que ele já construiu na vida dele se ele não for um herdeiro? Se o pai dele não tiver feito? Nada, porque ele está começando a vida dele. Uma moça com 20 anos de idade. Aliás, as mulheres, o que as mulheres produzem, o que as mulheres constroem? Tá? Com 20 anos de idade, uma mulher, o que ela possui? Porque é essa a condição. Então, como que você quer que um rapaz de 20 anos de idade já tenha isso, aquilo, outro? Não, a idade dele estar começando a construir, primeiro, se for pela Bíblia, como a Bíblia manda, o casamento é a idade que ele ainda não construiu a vida dele. A vida dele ele vai construir ao longo em que ele vai vivendo, e aí a mulher é a ajudadora. Ela vai estar ao lado construindo, ajudando ele a construir. Essa é a primeira coisa que eu quero pensar com você aqui. Mas tem mais coisas. Vou pensar mais 2 coisas aqui, são 3 coisas que a gente vai pensar nesse vídeo, mas essa daí foi a primeira. A Bíblia. Você tá falando daquela Bíblia que também fala sobre a gente casar virgem? Você é virgem? Aquela Bíblia que manda a gente ser recatada, submissa. Porque eu fui dar uma olhadinha no seu perfil, né? E eu achei você bem distante da mulher de Provérbios para estar exigindo o homem de Efésios, né? A Bíblia manda, né? A Bíblia não está querendo que você procure um homem que não seja liso. A Bíblia orienta a você manter o melhor para a sua vida, a você fugir do mal e mais, fugir da aparência do mal. Mas mais do que isso, a Bíblia ensina a vencer o mal, e vencer o mal é em unidade com Deus, essência plena do bem tomando conta da sua vida, de tudo o que é certo. O bem não aceita nada que é errado, não cabe no bem
nada que é erro, nada que é mal, nada que faz mal. Tudo que é bom. E Deus é a essência do bem. Então, Deus sendo o Senhor da sua cabeça. Aí você não vai viver pela sua cabeça. Aí você tem de entrar naquela condição de negar a si mesmo, que é a base do cristianismo, porque a nossa fé vem dos conceitos judaicos, mais em cima da figura de Cristo, dos ensinos de Cristo. É uma fé judaico-cristã. E aí Jesus, a base do ensino dele é negar a si mesmo e fazer a vontade de Deus. Deus em primeiro lugar. Aí você vai fugir da aparência do mal. Aí você vai sair sozinha para ir para qualquer lugar antes de casar com um homem. Isso é fugir da aparência do mal? O certo é ele ir na casa do seu pai, na casa da sua mãe, na sua casa, no meio de outras pessoas, com outras pessoas conhecendo. Esse é o correto. Aí vai ter despesa, ele vai precisar ser liso ou não liso para ir na casa da sua mãe ou na casa do seu pai, na sua casa, na casa da sua família. Não vai ter mais esse problema de coco bambu, que eu acho que o coco bambu deve ser o restaurante mais caro da cidade, que ela fez só isso, né? A irmãzinha, a amada do Senhor, a submissa, né? A mente dominada pela mente de Cristo, não sair sozinha. Esse está atrelado ao que a Bíblia manda, que é a primeira coisa que a gente está falando, sabe? Estar debaixo do que a Bíblia pede. Então, fugir da aparência do mal. Não entrar nessa condição de ser pedra de tropeço. Porque se você for pedra de tropeço para qualquer um dos pequeninos no reino de Deus, a orientação da palavra é que você amarre uma pedrinha bem pesada por aqui assim e vá dar um mergulho no fundo do mar. Só essa é a condição. É melhor que você faça isso do que fazer tropeçar qualquer outro ser humano. Fugir do mal. Fugir da aparência do mal. Fazer o que a palavra de Deus manda. Essa é a direção certa para a mulher. Às vezes é bom a gente também ler o que a Bíblia diz a respeito das mulheres, porque a gente focar só no que o homem deve fazer, se comportar e prover, é fácil. Agora, já prestou atenção no que a Bíblia diz sobre a mulher, sobre como a mulher tem que ser para exigir esse tipo de homem também? Não tem de sair, não tem de ir, vai imitar. Isso aí já é a segunda coisa. Homem não tem de sair, não tem de levar a mulher para sair. Qual é o lugar dele conhecer a mulher? De todas as vezes ele se encontrar com ela antes de se casar, lá na casa do pai dela. Depois de casar, é outra coisa. Estiverem construindo junto, produzindo junto, estiverem ao lado do outro, porque se a mulher quer frequentar lugares bons, se ela quer sair, ela ajude a construir, porque com um homem do lado dela, ela já vai aumentar 50% de chance de ir para essas condições, porque ela vai ter um que está ao lado dela e os dois vão estar se ajudando um ao outro, principalmente nesse tempo que está tudo tão difícil e que as exigências das mulheres aumentaram tanto. Então, aí, ela resolve essa situação se ela estiver andando conforme a Bíblia manda. Não tem de levar a mulher para sair, sabe? Grava esse segundo ponto. Não tem de se ajoelhar aos pés de mulher para pedir mulher em casamento, bajular, se arrastar atrás de mulher, acabar com o pouco de moral, de brio, de autoridade espiritual que você tem antes de você casar, porque nenhuma dessas coisas são orientadas por Deus, e se não é orientado por Deus, é orientado pelo mal, é o inimigo, é aquele que quer destruir. O homem não tem de se ajoelhar aos pés de uma mulher, jamais o homem tem de fazer isso, aos pés de Deus, somente aos pés de Deus. Lá na casa da moça, ele vai conversar com o pai dela, com a família dela, ele vai entrar em acordo com a família, não é ligar para ela, não é ela decidindo e falando. Ok, já descarta ela, meu filho,
Porque se ela rejeita as orientações da palavra de Deus, porque a palavra de Deus pede todas essas coisas, fugir da aparência do mal, prezar para tudo que é melhor, tudo que é certo, tudo que produz desenvolvimento, tudo que vai ajudar. Então, se ela despreza isso, você não tem de trazer esse tipo de mulher para sua vida, porque ela vai te abandonar depois. Ela não se submete a Deus. A única chance que um homem tem com uma mulher é a mulher que se submete a Deus. Se a mulher não se submete a Deus, é zero chance para um homem. E o terceiro ponto, um homem liso, um homem sem recurso. Vamos escutar aqui o finzinho do que a moça fala, depois a gente vai falar sobre isso. Eita, caiu um cisco aqui no meu olho, menina, que tá me impedindo de enxergar com clareza. Um cisco. Eita, tem no seu olho também. O cara se... Ai, minha nossa. Então você quer o outro nessa posição? Exatamente o que está aí no seu olho que está atrapalhando a sua visão daquilo que Deus determinou para a sua vida. Nós, mulheres, mulher e homem, tem de ter um padrão, tem de ter uma postura. E essa postura é uma postura de estarem um ao lado do outro. E a determinação de Deus é um caminho de desenvolvimento e crescimento, os dois juntos, porque a mulher ao lado do homem, ela só tem a ganhar imediatamente, assim que a mulher se coloca numa aliança espiritual com Deus, num casamento, porque a aliança primeira que a gente faz é com Deus, você vai estar colocando a sua vida a serviço da mente mais poderosa do universo, aquela que jamais perde. Aí quando a gente vai para seguir e ter as condutas parecidas com as condutas mundanas, das mulheres mundanas, Ai, o coco bambu. Ah, não deu porque ele era um liso. a conduta igualzinha à conduta das mulheres do mundo, das mulheres desordenadas, descabeçadas, desordenadas porque estão fora da ordem de Deus, invertendo a ordem de Deus, trazendo rebeldia e abominação para a sua própria vida, descabeçada porque Deus tem de ser o cabeça, Deus tem de estar em primeiro lugar, e quando Deus está em primeiro lugar, não há uma conduta semelhante à conduta do mundo. Deus não segue padrões sociais, Deus segue padrões espirituais, e estou colocando Deus em primeiro lugar na minha vida, vou seguir os padrões espirituais, vou andar na marcha espiritual. E qual é o lugar espiritual? É o lugar de construir, de estar ao lado do homem, de superar, de compreender, de conhecer. Porque quando eu conheço as características do homem, as capacidades, conheço a ordem de Deus, a lei de Deus, isso abranda o meu coração de uma forma tão sobrenatural. E as mulheres têm de entender isso. Quando eu entendi a ordem de Deus, as características dos homens, por que o homem fala de determinada forma, por que ele age de determinada forma, e a ação do homem de formas determinadas, o quanto que são bem para a nossa vida, trouxe uma paz, uma mudança de mente na minha vida. Eu acho que só aí, com esse conhecimento, eu já quebrei o meu eu, o meu ego, e eu entrei no mundo espiritual de uma forma, sabe assim, quando você está no escuro e a luz bate no seu olho, que dói assim, que você, sabe, fica piscando ali, né, até se adaptar à luz. Foi quase que isso, né, ou mais que isso na minha vida. Então eu creio que hoje nós, mulheres cristãs, pelo poder e o nome de Cristo, precisamos nos voltar para essa luz de Cristo, para a gente poder entender a profundidade e a grandeza do que a palavra de Deus traz para homens e para mulheres. A gente está falando que os homens também têm de estar nessa dimensão, têm de estar nessa direção. Tudo que nós falamos aqui, nós não apoiamos a brutalidade, a tudo que a serpente falou na cabeça das mulheres a respeito dos homens. Nós não estamos falando do que a serpente colocou na sua cabeça. Nós estamos falando do natural, da essência, do que verdadeiramente as pessoas são, do que os homens são
e do que a serpente tem cegado os olhos de muitas mulheres. Olha, o que você acha desse vídeo, do que essa moça falou, né? Como ela orientou as moças aqui, e sobre essa conduta das meninas cristãs. Uma mulher cristã, uma moça cristã, seguindo, é mesmo uma cristã com esse tipo de postura? Deixa aqui nos comentários e conheça meus livros. Todos eles, cada um, estão numa ordem, né? Criados para governar o método de Cristo, semelhante a ele, e mentalidade de leão. É ordem crescente de conhecimento para que você possa entender as capacidades, as características, as habilidades, a ordem de Deus, a hierarquia de dominância espiritual, que independente de você crer ou não em Deus, você vai ver a lógica de como as coisas estão estabelecidas. Vai lá, conhece esse material e, além disso, gente, nos ajude a continuar produzindo esse conteúdo aqui. Faz uma parceria com a gente, vem para o Seja Membro, a gente precisa da sua ajuda. Olha, eu fiz 2 treinamentos, coloquei lá porque eu não quis vender curso, não quis fazer curso, fiz os treinamentos, coloquei no Seja Membro. Eles são excepcionais, eles têm muito, né? São baseados para aumentar, ampliar o seu conhecimento do que tem nos livros. E além dos 2 treinamentos, tem vários PDFs sobre as principais dores masculinas, tem livros inteiros, tem muito vídeo da atualidade. Vai lá, conhece esse material, nos ajuda, que a gente está fazendo aqui o possível para devolver um pouquinho de volta para você. E que Deus multiplique esse conhecimento no seu coração e abençoe grandemente a sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.